Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui, compartilhando o pão com muita alegria, a fim de fortalecer a nossa fé e edificar a nossa casa com sabedoria. Olha, o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 23, versículo 8, palavras do próprio Mestre. Diz assim, ó: Não deixe que pessoa alguma os chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Somente até aqui. Irmãos, naquele contexto antigo, naquela época em que o Senhor Jesus falava, e essa palavra aqui, do capítulo 23, é uma dura crítica aos fariseus que gostavam muito do exibicionismo. O Senhor Jesus, ele nem se importa que outras pessoas ensinem umas às outras. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo dá a capacidade a alguns de serem mestres, outros apóstolos, outros profetas, conforme o Espírito quer. Isso é uma atribuição do Espírito Santo. E também tem os chamados que o próprio Senhor Jesus elege e o que o próprio Deus, o Pai, traz como questão da relação ministerial do homem com a igreja. A questão aqui não é a função, porque o Rabi, ele desempenhava o papel de trazer o conhecimento de Deus às pessoas. Então, ele atuava como mediador. Então, por mais que o Espírito Santo, ou Deus o Pai, ou até o próprio Senhor Jesus delegue a função de mestre para alguém, o ensino deve ser um só, o dele. E eu aprendo algumas coisas com ele. Ele fala assim, ó: não deixe que algumas pessoas o chamem de Rabi. O que ele está falando é que nós temos só um mediador. Nós temos só um que deve influenciar, que é a palavra, é os ensinamentos de Deus. A palavra de Deus deve nos ensinar. O Rabi, ele tinha essa função de mediador. E nós vemos que Satanás quer tomar o lugar de mediador em nossos corações no lugar de Jesus. E nós não devemos deixar. Nós não devemos também ser mediadores. Nós também não devemos nos colocar entre uma pessoa e Deus. Deus quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E isso é por meio da sua palavra e oração. Então, os ensinamentos dele, a palavra é suficiente. Olha, a palavra fala assim, ó: pois vocês têm só um mestre, que é ele próprio. Ou seja, é a segunda coisa que eu aprendo, que Jesus é suficiente. Aquilo que o Senhor nos fala é suficiente. A palavra é suficiente, Jesus é suficiente, irmãos, para a nossa caminhada e para a nossa conduta cristã. E reitero sobre a questão dos que já ensinam, irmão, se está ensinando sobre Jesus e sempre apontando para Jesus, aprenda com essa pessoa, porque é uma boa pessoa de se aprender. Mas se ela fala muito de si mesma e você percebe que tem algum orgulho, ore a Deus, sabe? Apresente a Deus no altar para saber o que está acontecendo, porque tem muitas pessoas que usam do nome de Jesus para promoção própria. E nós devemos promover ao nome, nós devemos levantar ao nome. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é justo e Ele morreu por nós na cruz. Somente Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Ele é todo poderoso, Ele é o Mestre. Olha, e a palavra fala assim, ó: e todos vocês são irmãos. E essa é uma questão que eu aprendo muito e gosto, irmão, porque quando o Espírito Santo ele vem sobre toda a carne, como é declarado em Joel, já não há mais barreiras e já não há mais divisões, e sim uma unidade pelo Espírito. Agora não confunda unidade com uniformidade. Deus usa cada um na sua história conforme a sua história. Cada um tem um propósito, uma promessa e um processo. E isso é individual. Mas o individual ele serve ao coletivo. Então, agora o que Jesus está falando é que nós, entre nós, jamais devemos nos tratar com superioridade ou com inferioridade. Hoje nós vemos falar muito do dependente emocional e do narcisista. O narcisista se alimenta do dependente emocional, o dependente emocional se entrega ao narcisista. E o que o Senhor está falando é que nós devemos sim nos tratar como irmãos, como iguais, como uma fraternidade. A igualdade, ela deve ser levada em consideração,
logicamente, uma igualdade na questão do tratamento do amor, irmão, e na questão de relacionamentos, sabe? Então a gente precisa levar bastante a sério para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Quero deixar um versículo com vocês que Paulo exorta a Timóteo a continuar com aquele ensino. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e queremos abrir a nossa vida para que o Senhor seja o nosso mediador. Os teus ensinos, as tuas promessas, as tuas palavras dirijam a nossa fé e a nossa vida, Pai. Que a nossa fé seja pautada sobre as suas palavras e que nós possamos caminhar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Porque tudo que precisamos encontramos na cruz que o Senhor ofereceu para nós, como fortalecimento daqueles que sofrem, para buscar o aperfeiçoamento e para buscar também a superioridade do Filho. Ajuda-nos, Pai, nessa missão e não nos deixe entregar por sentimentalismo ou por dependência emocional a pessoas que apenas querem nos dominar. Ajuda-nos e abra os olhos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, quero dizer que Jesus, Ele é muito mais do que suficiente. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.